Agora, Café com a Comunidade. São 8h41. Damos início a mais um programa Café com a Comunidade. Este programa, que antes era um quadro fixo com o prefeito, agora se encaixando na legislação eleitoral, teremos a participação de diferentes e variadas lideranças da comunidade discutindo vários temas. O quadro Café da Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que está aproximando a comunidade com este canal de comunicação. Todos os sábados, o nosso programa vai ao ar às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o município de Santa Helena, seja na área urbana ou rural. O nosso quadro Café da Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim Rede Construcia, um show de prêmios o ano inteiro para você. 50 anos da Rede Construcia Mazoquim em Santa Helena. Super Itaipu e Super Santa Helena. Posto de gasolina do Lago. Oficina do Relógio e Ótica. Barato Mania, mania de vender barato. Pró Saúde, a moda agora é ser saudável, seja saudável com a Pró Saúde. Kaká Comunicação Visual, CFC Rota Oeste, 10 anos com você. JC Transações Imobiliárias e com a gente também Estética Automotivo. No nosso programa de hoje, nós discutiremos sobre crimes cibernéticos. Muitas pessoas hoje em dia são vítimas de exposições na internet, fotos íntimas divulgadas nas redes sociais, perfis fakes, ameaças via e-mail. As denominações contra os crimes praticados em ambiente virtual são diversas. Não há um consenso sobre a melhor denominação para os delitos que se relacionam com a tecnologia. Entre outros, temos crimes de computação, delitos de informática, abuso de computador, fraude de informática, enfim, os conceitos ainda não abarcam todos os crimes ligados à tecnologia e, portanto, deve-se ficar atento quanto ao que se conceitua e determinado crime, tendo em vista que existem muitas situações complexas no ambiente virtual. Recebemos na manhã, nos estúdios da Rádio Liberdade FM, o doutor Osmar Neia Filho, advogado, Sargento Vieira da Polícia Militar de Santa Helena, a pedagoga Carla Marion e o conselheiro tutelar Ananias Duarte para discutirmos este assunto. Primeiramente, um bom dia do doutor Osmar Neia Filho, advogado, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que diz a lei sobre a questão dos crimes cibernéticos. Bom dia, doutor Osmar. Bom dia, André. Bom dia a todos. Doutor Osmar, eu fui difamado pela internet. O que eu devo fazer após o boletim de ocorrência? Como que eu procedo? Bom, André, a primeira coisa, em caso de crimes virtuais, a gente deve preservar, coletar todas as evidências. A gente tem que imprimir e salvar os arquivos, os e-mails, as telas, as páginas de internet, tudo que possa comprovar o crime. No mundo virtual, as evidências podem desaparecer de uma hora para outra, então por isso que a gente tem que preservar. Se possível, a gente tem que colocar essas provas de forma externa ao computador, em DVD, CD, pendrive. Após isso, a gente pode procurar a orientação de um advogado, após o boletim de ocorrência. Porque o boletim de ocorrência, em caso de difamação, ele vai simplesmente gerar um termo circunstanciado. Então, o advogado ele pode entrar com medida judicial e entender prudente, como ação penal privada e uma indenização por danos morais. Ou seja, o boletim de ocorrência não é suficiente. E acaso eu recebo, por exemplo, ameaças através do meu e-mail, como que eu denuncio? Da mesma forma, tem que procurar a delegacia e fazer um BO. E, por exemplo, criar um perfil falso meu em uma rede social com os meus dados, também sigo esse procedimento? Perfil já é um pouco diferente. A própria rede social disponibiliza a ferramenta de denúncia dos chamados fakes. Então você pode, por exemplo, começar denunciando na própria rede. Em segundo, você pode procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, onde a delegacia, através de um simples ofício, pode resolver o problema. Terceiro, você pode procurar novamente um advogado de sua confiança e tomar uma medida judicial contra a rede.
entrar com uma ação de obrigação de fazer acumulada com multa diária, por exemplo, e um dano moral. Nós tivemos ainda há pouco tempo a lei chamada a Lei Carolina Dickmann. O que diz essa lei? Então, essa lei foi um grande avanço no marco da internet. Ela dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Ela acrescentou um artigo no Código Penal que dispõe que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular ou dispositivo de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. E ela tipificou como crime essa conduta e preveu pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Não tinha até então, no ano de 2012, quando essa lei foi promulgada, esse delito. Por isso que era muito difícil a punição desses crimes. Essa lei foi promulgada e ela passou a ter vigência em março de 2013. Foi naquela época da Carolina Dickmann, por isso que ela teve esse apelido. Então, esse artigo passou então a tipificar essas invasões de computadores como crime. É isso que diz a lei. E cyberbullying. Fui vítima de cyberbullying. O que eu devo fazer? Da mesma forma que as respostas anteriores, você tem que salvar as provas e os indícios do suposto delito e procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Se não resolver através da delegacia, novamente tem que procurar um advogado para verificar a necessidade de medidas extrajudiciais ou judiciais. É muito interessante também que as pessoas fiquem ligados em e-mails, em redes sociais, enfim, tudo aquilo que for suspeito, as pessoas não devem abrir, não devem clicar e, é claro, procurar sempre uma orientação antes de fazer qualquer ou ter qualquer acesso à internet. Isso. Os e-mails, normalmente e-mails de banco, polícia, são vírus. Nenhum tipo de órgão manda qualquer tipo de informação requisitando dados via e-mail. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado sobre isso. Notificação de polícia, banco, o que mais que a gente escuta falar? Esse tipo de coisa não vem por e-mail, vem por carta, com registro de notificação, com registro com AR, então as pessoas não podem abrir. E esse tipo de bullying, as pessoas têm que procurar orientação na delegacia, nos advogados, nunca revidar, porque elas acabam saindo de vítima para infratores. Vou conversar agora com a pedagoga Carla Marion. A gente sabe que a pedagoga do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco. Nós sabemos que é um dos maiores colégios do município de Santa Helena. Bom dia, professora Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia, comunidade santelenense. Carla, como que vocês trabalham a questão dos celulares na escola ou em sala de aula? Como que é essa relação de vocês com os alunos e com os celulares? Primeiramente, o celular não é um objeto que os professores têm o hábito de utilizar em suas aulas. Então, ele entra dentro do artigo 187, no regimento escolar, como um material inadequado para as aulas, ou seja, um material estranho à natureza das aulas. Então, não se pode usar nenhum tipo de celular dentro de sala de aula? Não, nenhum celular, nenhum aparelho eletrônico não é permitido trazer para a sala de aula, a não ser, nós tivemos extremamente alguns casos, bem extremos, quando um aluno é deficiente e ele precisa de um aparelho eletrônico para facilitar a sua aprendizagem. Mas foi o único caso que nós tivemos e não sei se chegaram a utilizar 1 ou 2 vezes em sala de aula a questão do computador daí. E como que vocês, qual é o procedimento que vocês têm quando os alunos utilizam celular na escola? Nós convidamos o aluno a entregar o material ao professor e os pais vêm retirar, ou no primeiro dia é feita advertência e o aluno mesmo retira, Na reincidência, os pais têm que vir retirar o aparelho que fica, somente o aparelho, a parte interna do aparelho é entregue ao aluno, para garantir que a gente não vai fazer uso nenhum, não ter acesso a nenhum dos dados. Então, o aluno mesmo retira chip, retira bateria e entrega o celular para a coordenação da escola. Vocês já presenciaram casos de cyberbullying ou então exposição de alunos na internet? Nós vemos aí que acontecem às vezes casos de pessoas aqui mesmo da nossa cidade com fotos íntimas na internet. Enfim, vocês já presenciaram no colégio esse tipo de cyberbullying?
Não, André, eu não tenho conhecimento nenhum direto disso, né, desses fatos. Eu ouço os comentários, mas não tenho conhecimento, então não posso te falar nada a respeito desse assunto. E você, como pedagoga, por que hoje as crianças, jovens e adolescentes, eles querem se expor tanto na internet, com fotos, vídeos nas redes sociais? Por que eles buscam tanto, talvez, chamar a atenção? André, eu vejo essa situação como uma necessidade de ser visto. Muitas vezes o adolescente, ele está numa fase de transição e exige muito ser visto. E os pais, pela nossa correria do capitalismo brasileiro, né, estão em corre-corre devido ao trabalho, devido a outros afazeres, e acabam não vendo, não olhando para os seus filhos. Então é uma necessidade de ser visto, uma necessidade psicológica interna de todo ser humano, não só do adolescente ou da criança, né? Então ele quer ser visto. Se os pais não olham, ele vai procurar ser visto por outras pessoas. Então é necessário que nós, enquanto pais, enquanto escola, enquanto família, olhemos para os nossos, principalmente para os menores. Ontem ainda no nosso programa, nós discutimos sobre o Snapchat, que hoje é um dos grandes aplicativos das redes sociais, que está aí chamando a atenção de todos os adolescentes, e esses adolescentes, inclusive, postam diariamente toda as suas atividades. Sargento Vieira, essa exposição pode causar algum risco à vida dessas crianças? Com toda certeza, Andréa. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. Esses jovens, quando eles colocam as suas atividades, o que estão fazendo, o que vão fazer, partiu para onde, né? Sempre coloca a hashtag partiu para algum lugar. Eles indicam o horário, eles indicam o local. Muitas vezes eles indicam quais os colegas que vão, quais os amigos que vão junto. A partir daí fica muito claro para quem estiver mal intencionado utilizar desses dados até inclusive para algumas situações de sequestro, né? Furtos qualificados, que são os arrombamentos. Eles acabam sabendo se tem alguém em casa, se não tem ninguém, né? Muitas vezes essa pessoa ela pode estar sendo assediada. Esses dados acabam dando margem também para alguém mal intencionado com a intenção de assediar também para casos de pedofilia, né? Então esses dados aí não podem ser colocados hipótese alguma. Não é algo necessário que você tenha que indicar com quem vai, aonde vai, que horas vai. É um cuidado que os próprios jovens devem tomar cuidado, porque os pais acabam, na verdade, como a professora Carla acabou de comentar, eles não, na correria do dia a dia, eles não sabem nem metade, ou pelo menos, ou muito menos ainda, o que os jovens fazem durante o dia. E os celulares aí têm sido não só uma ferramenta que traga benefícios, pelo menos para se manter contato, pedir auxílio, ajudar, comunicar-se rapidamente com alguém, mas os prejuízos que trazem são muito maiores, porque eles não procuram tomar esses cuidados, porque não foram alertados corretamente do uso das ferramentas do celular, né? Então é muito arriscado fazer esse tipo de comentário, inclusive na rede social. E quais são os dados de Santa Helena na questão de denúncias de crimes na internet? Nós temos aí, a Polícia Militar recebe bastante denúncias de crimes na internet? Olha, nós recebemos mais quando diz respeito a ligações, né? São os trotes, utilizando aí o celular. Alguns deles, eles recebem e-mails, né? Não somente de bancos, mas também o que mais ocorre são os e-mails do Detran, que também já é uma questão de vírus. Então as pessoas precisam entender que esses órgãos, eles não mandam e-mails. Eles sempre estarão mandando correspondências, porque eles precisam ter um registro disso tudo. E os e-mails, algumas pessoas acabam sendo vítimas por pura inocência, né? Vamos dizer assim. Porque o que os criminosos fazem? Eles arriscam. Eles mandam e-mails aleatoriamente e esses e-mails acabam chegando em algumas pessoas que, por coincidência, têm alguma conta naquele banco que eles acabaram enviando. A pessoa abre, clica um link lá e pronto, seus dados já estão sendo copiados para serem usados aí em casos de estelionatos eletrônicos, né? Acabam sendo falsificados seus dados para alguma transação criminosa. Então, o que nós temos mais são os e-mails, né? Mas crimes cibernéticos na Polícia Militar é muito difícil. E outros é a questão do bullying, né?
o cyberbullying, que algumas pessoas vão lá, olha, fulano, tal, mas fica muito, muito claro, como o Dr. Osmar falou, né? Uma vez que se tenha conhecimento do autor, do agente que provocou ali a intimidação através do bullying ou ameaça psicológica, ameaça física, é muito claro, tira-se um print, faça-se uma cópia, procura a delegacia, que fica fácil de identificar o agente. Agora, quando nesse caso de fakes, fica difícil, porque muitas vezes um dos grandes problemas da investigação para os peritos é identificar o IP. E muitas vezes essa mensagem pode estar vindo do outro lado do mundo, infelizmente. E como que nós podemos denunciar conteúdo ilegal na internet, como, por exemplo, pedofilia, racismo, pirataria, etc.? Olha, como eu acabei de falar, quando se tem como identificar o agente, fica mais prático. Faz-se todo esse procedimento que o Dr. Osmar acabou de falar. Em casos de não conseguir identificar o agente, ou muitas vezes seguir alguém que coloca-se um perfil lá incitando a xenofobia, incitando ao racismo, incitando a homossexualidade, ou muitas vezes a violência a esses grupos, né? Quando não se tem, a melhor maneira é prevenir. E a prevenção é ocupar lá as ferramentas do próprio site, do próprio Facebook, onde tem lá, eles colocam lá para denunciar. Uma vez denunciando, eles perguntam por quê. E aí você pode estar bloqueando, né, essas pessoas para que não tenham mais contato com você e não divulguem daí os seus dados e também não compartilhem com outros amigos. Então, quando não se consegue descobrir, o melhor caminho é a prevenção. Sargento Vieira, nós sabemos que você trabalhou muito tempo junto com o ProERD, né, que é um programa muito bacana de combate aí às drogas. A questão do celular tem aproximado os jovens das drogas, por exemplo? Infelizmente tem, né? Como nós estávamos falando agora há pouco, essa questão de dizer a necessidade de ser visto, de ser lembrado, eles indicam tudo isso aí. Da mesma maneira, os aliciadores para as drogas acaba facilitando da seguinte forma, porque eles colocam até os sentimentos, como eles estão sentindo, triste, chateado, nervosos, com raiva, feliz, e isso tudo são como é que eu posso dizer, são sinais que o traficante utiliza para chegar numa pessoa. E o que o traficante faz? Ele procura ser bonzinho, ele tenta ganhar a confiança, né, da sua vítima, e uma vez ganhando a confiança, ele sim, leva para o outro lado, e muitas vezes pedindo e exigindo que esconda dos seus pais, senão seus pais irão acabar fazendo coisas, como eu disse, denunciar, impedir, trancá-lo em casa, não vão deixar mais sair. Quer dizer, eles colocam justamente aquilo que os jovens têm mais medo, de ficarem presos, ficarem limitados, né, aos seus pais. E é nessas condições que o traficante observa. Ele está alheio ao que os pais dizem, mas está muito próximo da sua vítima, né? Então nós temos que tomarmos muito cuidado. Os criminosos, eles estão assim ao nosso redor, o tempo todo, olhando, observando e tentando aí escolher a próxima vítima, né? E então, com esses dados, o celular, ele é benéfico, mas o prejuízo ainda é maior, porque os jovens ainda não sabem utilizar dessa importante ferramenta de comunicação. E lembrando que essa próxima vítima pode ser o seu filho, né? Então tome muito cuidado com o que o seu filho está vendo no celular, mexendo no celular, e para que ele está utilizando o seu celular? Com certeza. Acho que a primeira ação de um pai ou de uma mãe que cede ou que permite que o filho use um celular é o trabalho da confiança, né? Se o filho não tem nada a esconder, o filho não precisa colocar senha. O filho, se caso haja senha para evitar perigos de outras pessoas, que repasse para o pai, que repasse para a mãe, né? Uma vez que existe esse círculo de confiança entre a família, entre quem usa os celulares, facilita bastante a proteção dessa criança, desse adolescente e do jovem, né? Se há confiança, eu acredito que ficaria mais fácil. E dentro disso, os pais podem estar observando, tomando alguns cuidados, saber com quem anda, com quem fala, o que faz nas horas vagas, porque é possível fazer um registro, né, das ações, com quem falou, as ligações. Por mais que se apague, se for necessário, é possível buscar resgatar esses registros, e assim fica mais fácil dos pais protegerem seus filhos. Mas caso não há conversa, caso não há diálogo, os filhos usam assim, a bel prazer,
o celular da forma que quer, vê vídeos impróprios, manda mensagens impróprias, acaba falando algumas asneiras, né? Acabam postando algumas coisas sem se dar conta que toda ação tem uma reação, que tudo isso acaba voltando contra a pessoa. Então é interessante, os cuidados que os pais devem ter é tomar conta do que o filho tem em suas mãos. E o celular hoje é uma importante arma, ela pode ser usada contra. Então temos que tomar cuidado. São 9h01, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café da Comunidade. 87,9 Liberdade FM. Outono é aqui. Estação Outono. O Clube 1º de Maio, da esquina Céu Azul, convida a todos para a Festa do Trabalhador neste dia 1º de maio. Ao meio-dia, será servido almoço com buffet completo. Após o almoço, terá jogo de bingo e matinê, com a animação do Grupo Érico e Trio Balanço, de Marechal Rondon. Venha participar da tradicional Festa do Trabalhador neste dia 1º de maio, na esquina Céu Azul. Levar pratos e talheres. Reservas de fichas pelos telefones 9981-0225 e 3268-3611. Tecnoinformática, com computadores, suplementos, recarga de cartuchos e a melhor assistência técnica você encontra na Tecnoinformática. Profissionais capacitados para melhor atender você, amigo cliente. Tecnoinformática, agora em novo endereço, na Rua Argentina, 1670, fone 3268-1124. Liberdade FM. Outono, tô ligado. São 9h03, 9h03. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café da Comunidade. Agora eu converso com o conselheiro tutelar Ananias da Costa Duarte e a gente vai falar sobre crimes cibernéticos com crianças e adolescentes. Como que é o atendimento a crianças e adolescentes envolvidos em crimes cibernéticos? Bom dia, Ananias. Primeiramente, bom dia, Andréia. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Liberdade FM. Também quero aproveitar o ensejo para cumprimentar aqui os meus colegas, o sargento, a pedagoga Carla, também o doutor Osmar. E o interessante, André, é que quando nós começamos nossa fala aqui, percebeu várias atividades. Por exemplo, a pedagoga ela vai observar algumas situações no ambiente escolar, que automaticamente, após esgotar algumas possibilidades lá do colégio, procura-se o conselho tutelar, né? Posteriormente também, se necessário, faz um boletim de ocorrência e, como o doutor falou, procura o advogado de confiança. Referente a crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar, nós atendemos poucas situações envolvendo essas questões. Tá? Nós atendemos, assim, denúncias, por exemplo, de pessoas que foram ameaçadas por telefone, ou algumas mensagens, mas envolvendo essa questão de um crime contra a criança ou contra o adolescente, postagem de fotos ou até mesmo a própria pedofilia, nós não temos relatos, por exemplo, de crimes nessa proporção envolvendo o Conselho Tutelar. Nós sim orientamos pais, fazemos algumas orientações referente ao próprio uso do celular, que nem foi falado, essa questão da autoconfiança, da autoposição, autoconhecimento da criança, do adolescente, que hoje nós, pais, acabamos favorecendo com que isso aconteça para os nossos filhos, que nem a pedagoga falou. Talvez um tempo, né, faz com que nós proporcionamos às nossas crianças momentos que elas fiquem mais tranquilas próximas a nós. Quer dizer o quê? Nós acabamos dando um celular para uma criança de 5 anos de idade, né, e não conhecendo essa vulnerabilidade que um celular pode trazer, ou até mesmo algumas situações que podem ocasionar com que um adolescente ou uma criança com contato do celular. Ananias, e quais são então as orientações aos cuidados dos pais no uso das redes sociais e novas tecnologias às crianças? Olha, eu sempre costumo dizer o seguinte, André. No passado, nós usávamos átomos, né, sargento? Hoje nós usamos bits. Por exemplo, para você mandar uma carta, você usava o selo, você demorava 30 dias para você ter uma informação referente a algumas coisas. Hoje não. Hoje o IAPOC
fala algo, o juiz já está sabendo. Então nós hoje, através da internet, nós estamos conectados ao mundo. É só você estar ligado à rede, né, ter acesso hoje, uma criança, eu costumo dizer isso, gente, quando a criança nasce, não se chora mais, ela pede assim, qual é a senha do Wi-Fi? Né? Então é até um tanto quanto cômico, mas se você for analisar, você vai ver que isso são algumas problemáticas que nós, pais, estamos tendo que enfrentar no nosso dia a dia. Nós temos hoje adolescentes precoces em praticamente tudo, né, que estão pulando a fase morfológica, assim pode dizer, essa fase de disfunção hormonal, que é o crescimento natural, de acordo com algumas fases de Piaget, por exemplo, Vygotsky, que nós estudamos isso. Mas você vê hoje crianças de 13, adolescentes, por exemplo, de 13, 14, querendo viver uma vida adulta, né? E nós, pais, talvez, haja vista esse correrio do cotidiano, a nossa vida, não conseguimos administrar o nosso tempo, infelizmente, e nossos filhos acabam sendo, infelizmente, muitas vezes, vítimas, que nem o sargento colocou, dessa vulnerabilidade dos crimes cibernéticos. Professora Carla Marion, eu sei que você também é mãe. Como que você trabalha com os seus filhos a questão do celular? É difícil impor limites para as crianças? É difícil, André, porque você lida com os filhos no momento em que você está presente com eles, né? E muitas vezes durante o dia eles estão aos cuidados de uma terceira pessoa, né? De alguém responsável. Então, eu costumo assim, os meus pequenos, menores de 10 anos, não têm celular, não têm tablet, não têm computador. Certo? Eles usam a televisão e vão brincar no pátio. Eu acho que é muito mais saudável a criança aprender a brincar, aprender a correr, subir, descer e desenvolver a parte motora do corpo do que ficar atrelado aos aparelhos eletrônicos. Eles terão muito tempo na vida para mexer com esses aparelhos eletrônicos. Não que não saibam, sabem, já aprenderam em casa, já aprenderam na escola. Quando eu estou presente e muitas vezes a gente está fazendo alguma atividade que utiliza um aparelho eletrônico, né, um trabalho escolar, alguma coisa, eles têm, mãe, posso? Pode. Aí eu fico junto e eles fazem alguma coisa relacionada a isso, certo? Mas distante de mim, eles têm mais acesso, sim. Você acredita que crianças, por exemplo, com 4, 5 anos, elas já podem ter perfis em redes sociais, como a gente vê hoje em dia? Não é adequado. Eles não têm um domínio de quais informações eles vão colocar. Eles vão pela beleza e pela impulsividade. Aquele momento eles querem fazer, porque a criança ela é muito impulsiva, ela não tem uma noção de limite, uma noção de perigo, uma noção do que é importante e o que não é. E, Ananias, o que é mais comum? São fotos íntimas, vídeos íntimos? Quais os cuidados? Olha, André, eu sempre falo assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós, pais, nós temos que ter um amor exigente para com nossos filhos. Um amor com limite, né? Nas orientações que nós fazemos, nas dependências da sede do Conselho Tutelar, nós sempre colocamos, o próprio doutor falou que nós temos lei para tudo, né? Eu sempre costumo dizer assim, que aonde falta a ética, vai entrar necessariamente a lei. Então o doutor nos explicou a forma de fazer a representação, procurar os órgãos policiais, etc. Em casa, nós representamos a lei para os nossos filhos. Então, assim, os pais, eles têm o poder de educar, é a nossa função. É a função da família, educar. O artigo 227 da Constituição diz assim, que é dever da família. Aí vem dever do Estado, dever da sociedade. Então, assim, nós, pais, nós temos o dever de participar da vida educacional dos nossos filhos. E é justamente isso que nós falamos, tanto na escola, quanto para as famílias. E quando você traz essa função, de quem é a função? Nós recebemos hoje, por exemplo, a professora Carla falou, recebemos na escola, hoje, alunos com materiais que não são pedagógicos. E quando você vai a fazer as abordagens, você percebe que tem uma resistência muito grande para você tentar tirar aquele objeto que não faz parte do uso pedagógico do ambiente escolar. Tá? E também existe aquela bagunça de escolarização e educação. Nós, pais, educamos os nossos filhos. A escola vai escolarizar, ela vai passar um ensino, por exemplo, científico, sistematizado. Nós, pais, temos a obrigação de colocar limite nos nossos filhos. Quando eu falei que o amor com exigência, o amor com limite, ele vai condicionar pessoas, é justamente isso. Nós, pais, temos que colocar horários, temos que impor, olha, você não vai mexer agora. Eu acho que você
privar o teu filho do computador hoje, do celular, nós estaremos, acho que um pouco atrasando, porque a partir de hoje nós precisamos usar os computadores. Hoje você precisa aprender a mexer nos computadores. E nós, eu falo assim, eu da geração passada ainda, que entramos nessa nova década, eu não sei mexer muito em computador. Se você pegar uma criança hoje de 9 anos, ela te dá um show. Então, assim, nós pais precisamos entender, aprender sobre as novas, por exemplo, crimes cibernéticos hoje. Poucas pessoas sabem o que é isso, né? Poucas pessoas conhecem o que é isso. Ou as pessoas hoje têm e-mail, têm Facebook, aí você fica curtindo tudo, nem sabe o que está curtindo. Porque automático, né? Olha uma criancinha dançando, aí você vê crianças com shortzinhos super curtos na internet e as pessoas curtindo. Olha, vamos ver quantas curtidas a minha filhinha teve. Aí nós estamos aí vendo essa vulnerabilidade, a questão da pedofilia, a questão do envolvimento da corrupção de menores. Então, assim, só ressaltando, André, as orientações que nós fazemos no Conselho é justamente essas. Nós colocamos o pai, a mãe, enfim, os genitores na condição de pai e mães. Eu falo assim, olha, senhores pais, se o seu filho escolhê-lo como amigo, seja amigo do seu filho, mas não escolha o seu filho como amigo. Olhe na internet, olhe no celular, olha nas mensagens que os amigos trocam um com o outro, olha a forma pejorativa que um fala com o outro. Então você não vai querer que o seu filho fale assim contigo. Então assim, pai na condição de pai, filho na condição de filho. Se o teu filho te escolher como amigo, seja um bom amigo, mas não queira você, pai, escolher o teu filho como amigo. Ananias, depois do fato da exposição do filho ou da filha na internet, o que os pais devem fazer? É que nem o doutor Osmar falou, né? Nós, o Conselho Tutelar, no artigo 136, nós temos as nossas atribuições, a qual são atribuídas a um conselheiro tutelar dentro do órgão. Então, assim, após a orientação, nós podemos, sim, aplicar algumas medidas, mas, se for o crime, necessariamente, essa família vai ser encaminhada para a polícia, para a realização do boletim de ocorrência ou próprio termo circunstanciado. Nós, então, não fazemos a parte de segurança, né? O Conselho ele não é um órgão de segurança, então nós temos que encaminhar essas famílias com direitos violados para que se busque os órgãos competentes para se fazer o registro, o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, até que nem o doutor falou, posteriormente, se precisar que tenha um advogado que venha permear todas essas decisões, todas orientações, que também procure aquele de confiança para que possa ter um fim. Hoje, André, eu vejo assim, que nós falamos desse crime cibernético, existe duas fases, eu observei duas fases. Aqueles crimes envolvendo e-mails, né, que vem para você pedindo teu endereço, que nem o sargento colocou, mas também nós temos aquele crime envolvendo fotos, imagem de pessoas, por exemplo, nuas, ou talvez tentam hackear o teu computador, entrar no teu sistema e pegar tuas fotos pessoais para jogar na rede, ou até mesmo violar a sua conta bancária. Então são outros crimes, fase 1 e fase 2, né? Tem aquele e-mail que você recebe, você clica, de repente você instala o cavalo de Troia, puf, acabou o teu computador, lá foi R$80 para você formatar. Esse talvez vai só te acarretar aí um problema de R$80, mas tem outros crimes que vai te acarretar um problema seríssimo, né? A exposição de uma foto, como o doutor falou, violação de uma conta bancária, até mesmo talvez um sequestro, né? Aí o outro problema, André, é a questão da pedofilia. Eu acho que assim, foto de crianças na internet, hoje os pais acabam postando tudo, essa vida que faz com que nós precisamos postar tudo, curtir tudo, acabamos expondo a nossa família, expondo a nossa vida pessoal e acabamos tendo essa vulnerabilidade toda que o mundo hoje, tanto quanto bom, mas um tanto quanto também complicado para se viver. Nós, na época passada, né, sargento, olhamos assim algumas situações, mas meu Deus, mas o que vai dar nisso? E a gurizada fala, vamos curtir, então é bem complicado. É bem complicado. Sargento Vieira, qual que é a punição para o infrator descoberto nesses casos? Olha, na verdade, Andréia, não tem, há crime cibernético, não tem propriamente dito uma pena específica, né? Ela vai ter que se enquadrar no Código Penal, né? O que vai ser visto? Se a conduta do agente
for relacionado a estelionato, vai ser tratado como estelionato, mesmo que seja virtual e tenha indícios, né? E como provar que houve burlando ou fraudando tal documento, os dados cadastrais para uso de estelionato, o caso de corrupção, né? A própria chantagem, como foi o caso da Carolina Dickmann, né? Quando deu todo aquele clamor, né? A mídia toda trabalhando para que se promulgasse esse decreto-lei aí da lei Carolina, apelidada de Carolina Dickmann. Por quê? Ela simplesmente mandou para assistência um computador, e nesse computador o técnico roubou as informações e depois usou para chantageá-la. Caso fosse apenas ficasse com o assistente, não teria todo esse prejuízo. Mas como houve a chantagem, quer dizer, já para uso de crime, aí então no caso ele seria o quê? Estelionato, chantagem, o caso do cyberbullying, utilizando imagens impróprias, pode ser enquadrado ali no caso de pedofilia, corrupção, assédio. Então ele tem que se enquadrar no Código Penal. Ainda não temos nada definido como lei. Ele simplesmente vai se enquadrar no Código Penal, e da mesma forma também a de diligenciar sobre isso. Como que começa, onde que termina, se no caso de tentativa, qual foi a última execução, né? Porque existem as tentativas mesmo, virtual, mas também tem os consumados, né? Nós temos casos aí de pessoas que acabam assediando, sequestrando, raptando, e muitas vezes encontrando aí, alguns pais encontrando seus filhos mortos em outro lugar, porque não acompanharam toda essa vida através do meio eletrônico, né? Porque eles estão muito frágeis na internet. Porque se nós formos vermos hoje os Facebook de alguns colegas, de alguns amigos, eu tenho muitos, principalmente, e a maioria são adolescentes jovens, porque foram muitos alunos nos 5 municípios que eu trabalhei, e algumas deles eu chamo a atenção. Eu vou lá no privado, no reservado, e falo: que foto é essa? Né? Olha só, você está se expondo, porque daí eu acabo acompanhando não só as fotos, eu vou nas curtidas, eu vou nos comentários em alguns, e eu vejo lá pessoas curtindo ou mandando convites da Índia, sabe? Eles têm pessoas adicionadas de Portugal, da Argentina, então de lugares, tem até de Bagdá, sabe? Lugares que a pessoa sabe que não tem amigo nenhum, mas o que? São os pedófilos já agindo por trás, já dizendo que acham bonito, mandam coração, que gostava de ser muito simpática. Então eu tenho que tomar muitos cuidados. E por ser difícil enquadrar no Código Penal e até conseguir buscar, porque tem uma dificuldade muito grande, né? Algo que está sendo feito do outro lado do mundo, e a nossa legislação não permite ainda buscar lá. Então é muito complicado. Vai ter que se enquadrar no Código Penal. Vai ser a única forma aí de punir os responsáveis quando diligenciados e os peritos realmente confirmarem, porque é preciso ir à busca pelo IP, tem que ter uma autorização judicial, tem que ter todo o processo judicial para se conseguir punir os agentes. Por isso, a melhor maneira ainda é a prevenção. Estarmos trabalhando, estarmos informando, falando: cuidado com o que você posta, imagens, fotos e informações pessoais. E se, no caso, o infrator for uma criança também, quais são as medidas tomadas? As medidas tomadas, ainda mais se for criança, né? Que no caso aí a gente tem que ter o quê? A medida protetiva da criança, né? Porque até 12 anos incompletos, a criança não comete crime nenhum, e muito menos infração penal, né? A partir dos 12 anos aos 18 incompletos é que ela começa a cometer atos infracionais, e aí ela vai ter todo o processo legal, ela vai ter que também tomar aí as suas medidas protetivas, porque mesmo sendo ela a causadora, mesmo sendo o agente, ela ainda é uma vítima. De alguma coisa a família falhou, o Estado falhou, né? Então ela ainda se torna vítima. Quando é criança, ele tem que ter todo acompanhamento, não só de conselheiro, não só do pai, não só do Estado para sua proteção, mas ele sim, se for considerado, ele vai ser também penalizado de acordo com a sua faixa etária. Hoje nós temos o aplicativo WhatsApp. Nesse aplicativo a gente pode mandar fotos, enfim, termos o contato no celular, nós podemos mandar fotos para o mundo inteiro. E como que as pessoas hoje devem se proteger
com a questão de contatos ofensivos, ou mesmo não mandar fotos? Qual a orientação para as pessoas, principalmente na questão de fotos íntimas para outras pessoas? É uma pessoa de confiança, é um namoradinho, mandou uma foto íntima e essa foto se espalhou pela internet. Qual é o primeiro procedimento? Olha, a primeira orientação é não fazer isso, né? Porque uma vez, estávamos conversando aqui com a pedagoga Carla, uma vez que caiu na rede, né? Caiu na rede social, dificilmente se resgata. E todo mundo fala assim, mas isso acontece, nós 5 discutimos, todo mundo conhece 1, 2 ou 3 casos de pessoas que já aconteceram. Ou muito mais. Ou muito mais. Bem mais. Porque hoje a internet é universal, né? E o perigo é grande. Então o melhor é não fazer. Fotos íntimas, informações, dados cadastrais, informações bancárias, evitar. Por mais que se tentem colocar ferramentas de segurança no equipamento eletrônico, o melhor é não fazer. E caso tenham feito, tentar resgatar, tentar apagar, tentar buscar, não adianta mais. Não o faça. E caso sejam feitos, tentar pelo menos lembrar a quem você enviou. Porque a partir daí você pode ser proliferado, porque de um para o outro é complicado. E para conseguir buscar depois ou fazer uma denúncia, se torna um pouco mais complicado, né? Porque houve ali aquela primeira vontade, né? Houve ali, não foi nada pressionado, não foi no caso de roubo de celular, extravio de celular, roubo de smartphones, roubo de os furtos de notebooks. Muitas vezes o prejuízo maior não é o do equipamento, do bem, mas sim das informações que contém nesse equipamento. Então o melhor é não ter, né? E caso tenha, salve em algum arquivo pessoal, algum pendrive que só você tem acesso, ou que você deixe com o pai ou deixe com a mãe. Mas o interessante, a orientação é não fazer. Principalmente fotos íntimas, fotos impróprias que você não queira que caiam. Porque sempre vai acontecer, André, dos casos de amigos serem amigos hoje e amanhã não serem. E por algum motivo restou alguma mágoa, algum ressentimento, isso vai ser usado contra você. Inclusive casos de casais que se separam, né? O marido que se sente desconfortável com a atitude que a mulher teve, vai lá e resolve postar algo que ela confiou nele antigamente, e de repente ele vai lá e na quebra da confiança ele expõe toda a vida e muitas vezes a intimidade da... E casos de namoradinhos também nós acompanhamos, temos muitos casos disso e a gente verifica isso na rede social, né? Então o melhor é que não façam. E as pessoas que recebem essas fotos e repassam, elas também podem ser enquadradas na legislação? É possível, sim. Porque uma vez compartilhada, é possível ver, né, através dos logs, é possível ver quem participou desse processo todo, porque uma vez denunciado e uma vez que se consegue chegar ao estágio final, eu consigo identificar o agente que causou. Aí quem estiver todo envolvido aí vai estar, porque na verdade são partícipes, né, de algo que pode ser considerado crime. Ok, vou pedir para que a professora Carla, pedagoga e também mãe, né, dê a sua orientação, enfim, converse com os pais sobre, enfim, para que eles possam ver, olhar e estar mais presente na vida dos filhos, para que crimes como esse não aconteçam. Olha, um recado assim como mãe mesmo, né? Nós precisamos estar olhando, que seja o pouquinho tempo que a gente tem em casa, que a gente tem próximo aos nossos filhos, mas que a gente olhe, e olhe a eles com presença mesmo, não como um incômodo que está ali, querendo a nossa atenção, né? Um filho é algo muito grande, que vem de nós, é uma herança que nós deixamos para a comunidade, então nós temos que estar semeando todos os dias, né? Os aparelhos eletrônicos vieram para facilitar a nossa vida, contudo, nós não temos controle sobre eles, né? Então, que a gente saiba orientar os nossos filhos, que eles saibam dos perigos que existem, né? De repente, a gente fala alguma coisa hoje, eu tenho uma menina de 15 anos, e eu falo para ela, filha, não possa tal informação, porque te expõe a um risco. Mãe, é para fulano. Então, ela não vê naquele momento o perigo. Mas, posteriormente,
alguém comenta ou ela fica sabendo de alguma situação relacionada, minha mãe avisou. Então nós, enquanto pais, temos que estar fazendo a nossa parte. Nós somos responsáveis por educar os nossos filhos, como o Ananias falou antes. Nós não temos a obrigação de escolarizar, nós temos a obrigação de educá-los. E educação nunca é demais. É um prato que nunca enche, na verdade. Eu tenho uma pergunta de uma ouvinte. Criança até os 3 anos, ela perde a criatividade usando tablets e até assistindo TV, desenho para crianças de 3 anos não é indicado? Ela pode perder a criatividade usando muito o celular ou até mesmo assistindo TV? Eu não diria só perde a criatividade. Nós tivemos o Marcos Meyer, uma palestra agora no início do ano, sobre educação, e ele colocou muito bem essa situação de nós expormos os nossos filhos, e ele não citou até os 13, ele citou até os 10 anos de idade. A criança que fica exposta aos meios eletrônicos até os 10 anos de idade, ela sofre uma influência muito grande dos radicais livres que são emitidos pelos aparelhos eletrônicos. Seja ele televisão, tablet, celular, qualquer meio de eletrônico, porque a própria energia elétrica repassa esses radicais livres. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos influenciando de forma negativa aí os nossos filhos, expondo eles a algo que não é necessário, que não vai fazer falta nesse momento de vida. Eles podem sim, como essa mãe perguntou, a respeito da criatividade, coloque eles no ar livre, brincar com a própria natureza, com os brinquedos, de montar, com os brinquedos que eles têm, e eles terão como desenvolver essa criatividade de uma maneira muito mais saudável, Porque a partir dos 10 anos, se nós vivermos 80, nós vamos ter mais 70 para lidar com tecnologia. Então até os 10 não vai fazer falta para os nossos filhos, eles não têm nenhuma decisão tão importante assim que vai levá-los à necessidade eletrônica nesse período, Lógico, ensinar a usar o telefone celular, uma emergência eles precisam utilizar, é importante estar ensinando eles, que eles saibam utilizar de maneira correta. Existe um trabalho escolar depois do 3º, 4º ano na escola que precisa de uma pesquisa no computador, ótimo que eles saibam pesquisar, mas não é uma necessidade diária deles, como hoje se faz no mundo do trabalho a tecnologia. Nós tem uma pergunta de uma ouvinte para o Sargento Vieira. Bom dia, André, gostaria de fazer uma pergunta. Minha filha tinha uma amiga no Face e ele foi hackeado. Na semana passada, minha filha começou a receber mensagens para ela mandar fotos nuas e eles iriam hackear o Face dela. O que ela deve fazer? Bom, a princípio, uma vez que foi hackeado o seu perfil, ela não repassar mais nada, não trocar mais nenhuma informação através desse perfil. O primeiro passo se ela quiser continuar ou manter, é fazer um novo perfil, e nas ferramentas ela escolher o tipo de público com quem ela queira compartilhar as suas informações. Uma vez que, se naquele outro perfil não houver essas fotos, é simplesmente bloquear e não enviar, porque sendo fakes, com certeza ela não vai conseguir descobrir quem é a pessoa, de onde é essa pessoa, e pode ter certeza, foi alguém próximo ou alguém a quem, no caso, ela confiou o seu equipamento eletrônico, onde foi feita uma assistência, ou emprestou para fazer uma ligação, ou acabou passando a sua senha. Então ela vai pedir sim, e o pior é que ela vai estar pedindo a outra pessoa, no caso o agente que hackeou, vai estar tentando interferir ou influenciar outros amigos. O que ela pode fazer é simplesmente denunciar para o próprio Facebook que aquele outro perfil lá seja descartado. Ok, e é claro, eu deixo aqui o espaço para o Ananias, fazer o seu apelo aos filhos, às crianças, para que tomem muito cuidado com os aparelhos de celular. Eu posso só aproveitar, Andréia, e pegar uma caroninha naquela fala da professora, da pedagoga Carla, sobre a questão dessas fases para aprendizado, Eu vejo assim, que a própria LDB 93/94/96, a Lei de Diretriz e Base, ela teve mudanças referente às fases de escolarização. Então, aquela creche que tinha nomenclatura creche, agora passou centros de educação infantil. Nós já temos essa preocupação com a formação
né, com a escolarização dessa criança que está inserida lá no CEMEI. Nós tínhamos o CEMEI, as creches com a visão assistencialista, de o cuidar, de simplesmente, eram as tias que estavam no CEMEI. Agora nós temos professores no Centro de Educação Infantil, com formação, não com a visão simplesmente de cuidar os filhos, e sim escolarizar. Então é de suma importância você proporcionar para essa criança de 0 a 3 anos que ela tenha o contato com objetos, por exemplo, de montar, de pecinhas, que venha corroborar para o desenvolvimento intelectual dela, né, para aprender. Então, assim, segundo o Piaget, ele fala que a fase de formação de personalidade quer dizer o quê? Por exemplo, a criança vai formar sua personalidade até 6 anos de idade. Então, nós temos que proporcionar a essa criança de 0 a 6 momentos que ela possa já conviver com o aprendizado mais amplo. São N possibilidades que ela vai conseguir ter num ambiente que tenha mais coisas. Já pensou na frente da televisão sentadinho? Tem crianças que passam, né, professora? Passam de 3 a 4 horas sentadinha vendo, por exemplo, a galinha pintadinha, né? Porque aquilo é gostoso, são várias... Até eu, pai, fico sentadinho assistindo a galinha pintadinha. Então imagina uma criança, né? Mas assim, só aproveitando... Andréia, eu primeiramente quero agradecer esse momento, essa oportunidade de poder falar com os pais através do microfone que alcança, né, uma quantidade grande de pessoas, né, da rádio comunitária. E assim, na condição de conselheiro tutelar, eu sempre costumo dizer que nós estamos para auxiliar as famílias, né? Apesar do estatuto, são vários paradigmas a serem quebrados referente ao estatuto da criança e adolescente. Algumas pessoas não entendem essa função do conselho tutelar. O conselho veio para atrapalhar, não está ajudando. Não é nada disso. Eu sempre costumo dizer assim, não compre ideias. Vai ter a sua... Busque entender. Não compre ideias pré-construídas, né? Não fale só porque alguém falou, eu não gosto do conselho, e você também... Não. Procure aprender, né, ler, ter conhecimento sobre alguma coisa, você vai ver que é nada disso. O conselho tutelar, na condição de conselheiro, nós temos o nosso telefone de plantão, André, que é 8408-8200. As pessoas podem ligar, esse telefone vai estar... atendendo 24 horas por dia. Claro que nós temos assim um telefone para atender todo o município de Santa Helena. Então o conselho pode ser que esteja atendendo uma situação lá na Vila Celeste, uma situação lá em São Clemente, que nós temos aí, infelizmente, o sinal bem baixo, né, sargento? Então talvez a pessoa vai ligar para o celular de plantão 3 horas da manhã, ou 4, que seja, estamos atendendo um caso lá em São Clemente, vai estar fora de área, ou enfim, né? Então as pessoas têm que ter essa consciência que é o órgão que atende o município inteiro. Mas assim, para finalizar, quero dizer para os pais que nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, e eu sempre falo assim, André, as palavras, elas comovem, mas são os exemplos que arrastam. E eu também uso uma outra frase assim, que os exemplos vêm de cima. Então nós observamos as pessoas que estão acima de nós. Quer dizer o quê? Que os filhos vão olhar para nós, pais, e falar assim, opa, se o meu pai está fazendo isso porque é bom, então eu vou copiá-lo. Eu sou o espelho para o meu filho. Então eu acho que vou dar uma repensada nas minhas atitudes, como que eu estou me comportando na condição de pai, quem sou eu, qual pai que eu sou, né? O que eu estou fazendo, talvez o que eu estou fazendo dentro da minha casa, o meu filho só está repetindo, né? Eu vejo assim, talvez você passa ali 30, 40 minutos na frente mexendo no celular, de repente você vai querer que o teu filho não mexa, né? Então a questão as palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Muito obrigado, Andréia. Também relembrando que nós temos o telefone de plantão, o telefone de sala, que é o 3268-1085, de segunda a sexta, horário comercial, e o telefone ao qual eu falei, que é o plantão. Nós orientamos as famílias, adolescente, criança, enfim, a população pode procurar o Conselho Tutelar para orientações. Nós, na condição de conselheiro, nós damos o nosso melhor ali nos atendimentos, sargento. A pessoa procura, se não é a nossa atribuição, nós vamos encaminhar essa pessoa. Nós temos telefone à disposição, temos gasolina à disposição, temos o computador. Nós vamos fazer com que a pessoa consiga, no mínimo possível, entender o problema que ela esteja passando.
ou, se possível, também resolver a situação da pessoa. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado. Muito obrigada a participação de todos aqui no nosso programa de hoje. Nosso quadro Café da Comunidade. Liberdade. Mais você.